Nesta aula 6, eu quero refletir com vocês sobre um dos fenômenos mais salientes também da nossa crise da cultura, que tanto afeta a nossa vida moral e principalmente a noção de responsabilidade individual pelos próprios atos e pelo destino da sociedade, que é a massificação. É uma característica típica de uma sociedade industrial, avançada e tecnológica. Sempre houve, nas sociedades em geral, um processo de padronização do pensamento e da linguagem pelas instituições que inserem o indivíduo na sociedade. Então é natural, é normal, é esperado que os indivíduos tenham um pensamento mais ou menos comum e um comportamento mais ou menos comum, frequentando as mesmas instituições, como a escola, a igreja, as famílias, o Estado, a cultura. Então que haja um pensamento afinado. A própria língua já homogeneiza e já padroniza o comportamento e o pensamento. De fato, a própria ética pode ser considerada a inserção de um novo indivíduo no comportamento comum, normal, natural, o comportamento que é normativo. Então, se você chega num país desconhecido, você começa a se comportar, até mesmo por mimetismo, que foi um tema que a gente já falou na aula sobre a cultura do espetáculo, como os demais cidadãos, como as demais pessoas. O que muitos filósofos e psicólogos perceberam é que no século XX há um processo de massificação. E a massificação é muito mais do que a mera padronização do pensamento ou da linguagem. É muito mais do que simplesmente pensar ou falar como os outros. Mas é ser afogado, mesmo fagocitado, num mar de uma massa que passa a agir de uma forma semelhante, se não igual, mas que não se sente responsável por isso. Então, o ponto que eu quero articular com vocês aqui neste módulo de ética é sobre a responsabilidade individual. Um filósofo importante na esteira do Nietzsche que a gente tem visto é Martin Heidegger. E o Heidegger percebeu que a personalidade individual, a pessoa humana, precisa se conquistar e precisa se afirmar de modo autêntico pela sua liberdade contra um fluxo de massificação, contra um fluxo inautêntico de pessoas que se comportam simplesmente como as demais e que não têm coragem, não têm força para assumir uma própria identidade, uma própria personalidade, porque se sentem confortavelmente reclinadas numa maré, numa moda, numa grande massa. E o que ele chama de ditadura do impessoal. Em alemão, agente é das Mann. Então, quando eu digo assim, a gente faz, a gente diz, a gente come, a gente gosta, a gente dança, a gente escuta essa música, a gente pensa assim. Peraí, quem é a gente? Somos eu, você, ele, ela, todos nós. Mas quem é, do ponto de vista individual, esse agente agora junto? Quem é que está realmente fazendo tudo isso? Quem é o diretor da massa? E o Heidegger percebe que é ninguém. Então vejam o paradoxo, bem filosófico, do das Mann, a gente. A gente é todo mundo e ninguém. Todo mundo faz isso, todo mundo repete, todo mundo se reúne nessa argamassa social, todo mundo reproduz comportamentos, pensamentos, linguagens, mas ninguém se sente pessoalmente responsabilizado por elas. E por isso a massificação despersonaliza e a massificação impessoaliza. Deixa de haver uma pessoa por trás da ação e deixa de haver responsabilidade por ela. E isso, a meu ver, é extremamente relevante para a assunção da responsabilidade que a maturidade pessoal exige. Assumir os influxos geracionais, os influxos, já até falamos aqui, os influxos mesmo genéticos, a hereditariedade social, cultural, o influxo do meio,
das instituições normativas que exatamente normatizam e normalizam o nosso comportamento. Por outro lado, há sempre uma assunção de uma responsabilidade pessoal sobre tudo isso. Então, vou ler aqui um trecho do Heidegger que me parece importante. Na utilização dos meios de transporte público, no emprego dos meios de comunicação e notícias, jornal, cada um é como o outro. Esse conviver dissolve inteiramente a própria existência no modo de ser dos outros. E isso de tal maneira que os outros desaparecem ainda mais em sua possibilidade de diferença e expressão. O impessoal desenvolve sua própria ditadura nessa falta de surpresa e de possibilidade de constatação. Assim, nos divertimos e nos entretemos impessoalmente como se faz. Lemos, vemos e julgamos como impessoalmente se vê e julga. Também nos retiramos das grandes multidões como impessoalmente se retira. Achamos revoltante o que impessoalmente se considera revoltante. Vejam, essa obra, Ser e Tempo, uma das obras importantes da filosofia no século XX, foi publicada em 1927. Numa época em que os meios de comunicação de massa, os meios de difusão e de massificação ainda eram radicalmente menores do que os nossos. Hoje em dia, está diretamente ligado à aula 2 sobre o espetáculo, hoje em dia nós temos uma possibilidade de massificação ainda maior, porque nós estamos infinitamente mais conectados. E vejam que interessante a ideia de rede social. Rede é algo que liga. Mas rede também é algo que prende. Nós estamos interligados. Sem dúvida nenhuma, podemos nos comunicar com todo mundo em tempo real. Podemos nos comunicar, mandar uma mensagem, e se a pessoa estiver online, a gente pode fazer uma videochamada agora com qualquer pessoa e pode registrar essa imagem, essa voz, esse vídeo, para que seja visto por qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, sem dúvida, temos conexão, conectividade, hiperconectividade. Queremos saber tudo o que acontece a todo momento, a toda hora. Os canais de televisão com notícias 24 horas. A internet não para. Naturalmente, a internet é um fluxo contínuo de informações e de notícias. E, por outro lado, estamos presos nesta rede, nesta caverna. Nesta novidade. Precisamos nos informar, precisamos acompanhar, precisamos odiar em cadeia, na forma de haters, na forma do dislike. Porque o mesmo mecanismo do like também é o mecanismo do dislike. Eu gosto como todo mundo gosta, eu desgosto como todo mundo desgosta, eu me indigno como todo mundo se indigna. Eu apoio como todo mundo apoia, mas você não está acompanhando isso? Você não está percebendo tal e qual movimento? Você não está aplaudindo este movimento? Você não está... Não. E essa pessoa... Veja que paradoxo. Veja o paradoxo que o Heidegger percebe. A pessoa que não está integrada na massa se sente alienada. Ao passo que, no fundo, a integração massificante a aliena. Essa é a inversão, eu diria até metafísica, da massificação. Eu vou repetir. Se eu não estou integrado nas redes sociais, basta você encontrar uma pessoa que não tem a rede social, por exemplo. E você pode brincar, bem, então você não existe. Você não está alfabetizado na linguagem contemporânea. Se você não tem, eu tenho um amigo que não tem WhatsApp, né, que me liga. E ele falou, eu tenho ligado para o teu telefone fixo. Eu não tenho telefone fixo, acho que mais de 10 anos. Telefone fixo. Né? E hoje em dia uma ligação é algo muito raro. Você liga diretamente no WhatsApp, no meio de mensagens e mensagens de áudio. E vejam o paradoxo. Eu posso dizer para o meu amigo, você não tem rede social, você está alienado. É verdade, eu posso dizer isso para ele. Ele está fora, ele está distanciado do mundo digital. Tem muita coisa acontecendo nas redes sociais. Tem muita coisa acontecendo no mercado de informações, de debates políticos. A política se resolve nas redes sociais. A ágora do debate público hoje em dia é as redes sociais e os meios de comunicação de massa na internet. Por outro lado, esse meu amigo poderia me dizer, desculpe, quem está alienado é você, que está preso nas redes sociais. Porque existe uma realidade para-digital, uma realidade não digital que tem a sua própria dimensão.
E eu poderia considerá-lo alienado, ele poderia me considerar alienado. Naturalmente que os dois somos parcialmente alienados e parcialmente integrados em outras realidades. O que o Heidegger percebe é que a massificação torna a existência humana inautêntica e irresponsável. Esse aqui é o ponto. Inautêntica porque eu não busco, de fato, ser quem eu sou, quem eu deveria ser, quem eu poderia ser. A massificação gera uma existência resignada, conformada e derrotada. Eu não posso fazer nada. Eu não sou nada. Eu não tenho meios. Todo mundo pensa assim. É o espírito do tempo. É a nossa época. É a nossa geração. Eu tenho amigos que desistiram de educar os filhos e acham que a sociedade vai educá-los. Por exemplo, entregam a eles celulares porque não posso fazer nada. É o novo tempo, é a nova época. Vem cá, você não está percebendo que você está sendo obrigada? Você não é obrigada a dar o celular. Você pode não dar. Não, como assim? E eu falei, a gente não dá. O Ítalo e a Sanha Marcelli não dão celular para... Peraí, existe a possibilidade de não dar celular para um filho? Existe. Eu sou um caso real. O Ítalo é um caso real. E certamente o Ítalo e a Sanha viram de outros casais que outros casais também puseram. Ou seja, exercitaram a liberdade pessoal deles. Eles não são servos. Nós não somos servos do nosso tempo. Nós não somos obrigados a fazer o que todos fazem. A massificação é dizer, olha, não tem solução. Vamos dar o celular. Não tem solução. Vou assistir televisão. Não tem solução. Vou usar o celular. Tem pessoas que não usam o celular, não veem televisão e não vão às escolas. Então, a massificação é quando o nosso horizonte é reduzido a um destino inexorável. Por exemplo, todo mundo que quer estudar e que quer escrever e que quer participar da vida intelectual associa de imediato a possibilidade de ir à universidade. Como assim você estuda filosofia sem ir para a universidade? Tem uma prática chamada autodidatismo. Eu sei ler, eu sei escrever, eu posso até acessar livros e eu valorizo os livros e não as aulas. Eu sempre digo isso, eu sou professor universitário, de mestrado e doutorado. Então eu estou dizendo isso por propriedade de causa. Eu sei o que eu estou falando. Eu digo com toda modéstia, se você não assistir às minhas aulas, se você não vir para o curso, se você não escutar os professores, eu inclusive, mas ler durante todo o tempo que você dedicaria vindo para as universidades, escutando aulas como a minha, você será muito mais inteligente, muito mais capaz e muito melhor, desde que você saiba o que ler, obviamente. O homem mais sábio e mais erudito que eu conheço era um autodidata, chamado Benedito Nunes, que simplesmente rompeu com a massa, rompeu com o determinismo e com a ideia de um destino necessário, de estudar filosofia na universidade. Ele estudou filosofia fora da universidade. Então, é um pequeno exemplo das telas e dos celulares com as crianças e do autodidatismo intelectual para mostrar que existem experiências autênticas. Existe a possibilidade de resistir à massificação. Claro que isso exige força, claro que isso exige resistência, exige uma fortaleza muito grande. Mas, principalmente, o reconhecimento de que o nosso destino não é socialmente determinado. Não é socialmente obrigatório. Um outro ponto muito importante dessa reflexão toda é o tédio. Tá? A massificação costuma nos impor um ritmo de alternância entre trabalho e ócio. Negócio e ócio, entre tempo produtivo e tempo improdutivo. O tempo produtivo na sociedade burguesa, industrial, é o do trabalho utilitário, do trabalho que serve para alguma coisa que gera um prestígio social e um reconhecimento econômico. Quer dizer, um reconhecimento social e um retorno econômico. Então é o tempo que você está com a mão na massa, olha a palavra, o tempo que você está produzindo. No meu caso, por exemplo, eu estou dando aula. Este é um momento importante, porque eu estou ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, ensinando os outros, servindo a sociedade. E o tempo em que eu não estaria trabalhando efetivamente, em que eu não estaria atuando na vida profissional, seria um tempo inútil. E, portanto, a palavra ócio, que era valorizada na antiguidade, passa a ser vista como
perda de tempo inútil, como algo vazio, como algo sem sentido e algo completamente relegado às idiosincrasias e às particularidades. Ou seja, o que você faz no seu tempo ocioso não concerne a ninguém e não tem nada o que fazer neste tempo. Os antigos achavam, ao contrário, que o tempo livre e os cidadãos livres eram aqueles desobrigados às funções materiais de subsistência econômica, aplicavam este tempo em atividades edificantes, em atividades realmente liberais, em atividades de contemplação da realidade, de reflexão da realidade, de significação da realidade. Portanto, esse tempo é o tempo das artes, é o tempo da religião, é o tempo da política, pensada no sentido nobre. O diálogo entre amigos para fins de bem comum, para equacionar as diferenças, para perceber as diferenças e verificar como integrá-las e como harmonizá-las, se possível, no corpo social. Ora, a vida massificada é uma vida em que a pessoa exaure todas as suas energias no trabalho, esgota as suas energias físicas e mentais no trabalho e sente que não tem tempo mais para nada. E esvazia por completo o seu tempo ocioso na diversão, no passatempo. E claro, e aqui surge a grande indústria cultural de entretenimento que massifica a sociedade. Me explico. Nós temos profissões diferentes. Cada profissão tem a sua particularidade, tem a sua característica. É normal que as pessoas se massifiquem no sentido, se padronizem na mesma profissão. Falem a mesma linguagem, tenham a mesma atuação, tenham o mesmo pensamento, afinal estão fazendo a mesma coisa. Então, jogadores de futebol estão ali mais ou menos uniformizados, professores universitários, técnicos de filmagem, editores. Então, cada um no seu grupo está mais ou menos se padronizando. Mas isso é normal, é natural, é impossível que não seja assim. Ok? Economistas, políticos, cada um está no seu grupo mais ou menos fechado. No tempo livre, que seria libertado da massa do trabalho, porque o trabalho é uma micromassa, o trabalho é uma microcomunidade coesa e relativamente fechada. Tá? Então, com todo respeito, veja, eu amo a minha profissão, mas a sala dos professores é um local bitolado de assunto, de aluno, de prova ou da matéria. Então, ninguém quer viver na sala dos professores e ninguém quer viver na sala de aula para sempre, porque é uma espécie de caverna, uma espécie de prisão. E vejam, eu amo a sala dos professores, eu amo a sala de aula, mas eu não vou viver da minha profissão apenas ali naqueles ambientes fechados. Vocês estão entendendo? Um advogado vai viver no fórum, vai viver nas audiências, um médico vai viver no hospital. O que o advogado, o professor, o médico querem é sair, respectivamente, do fórum, da universidade e do hospital. Agora, quando eles saem das suas atividades profissionais, eles poderiam muito bem fazer alguma coisa de único, de diferente, de diversificado. E empregar o seu tempo ocioso, o seu tempo livre, em alguma atividade construtiva, em alguma atividade edificante, em que eles têm energia, vitalidade, garra. Mas não, o que eles vão fazer? Ligar a televisão, ligar o celular, ir para o cinema, ligar o rádio. Ou seja, consumir o que a indústria cultural de entretenimento e de espetáculo tem a lhes oferecer. E nesse momento, o que acontece com o tempo livre? O tempo livre é considerado, por um lado, inútil, por outro, um fator de massificação. Ele vai assistir ao filme da vez. Ele vai falar da notícia do dia. Ele vai falar das hashtags mais comentadas. Ele vai ter que assistir o meme, o vídeo mais curtido. Tem que acompanhar. Lembram da alienação? O que ele vai fazer? Ele vai se alienar. Ele vai se afogar. Ele vai se entregar ao mesmo meio de entretenimento que toda a sociedade está. Por isso, ele sai do círculo restrito do seu trabalho para outro círculo restrito da comunicação de massa e do entretenimento de massa. Isso é muito importante porque isso, de algum modo, o priva do tempo e do silêncio necessário para que ele reflita sobre o sentido último da vida, para que ele participe da vida com mais profundidade e intensidade.
Eu falei do François Rabelais, mencionei o Blaise Pascal na aula passada, mas eu queria ler um pensamento extraordinário do Pascal, esse grande filósofo do século XVII, que diz assim: a única coisa que nos consola das nossas misérias é a diversão, que, entretanto, é a maior de todas as nossas misérias, porque é ela que principalmente impede-nos de pensar em nós mesmos. O Pascal está dizendo basicamente o seguinte: todos nós temos que resolver não um problema científico, mas como lidar com o mistério da vida. Com as perguntas metafísicas fundamentais: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou e qual é o sentido último da minha vida. O que dá sentido à minha vida, o que eu não posso dispensar, o que ilumina de forma radiante e efusiva todos os aspectos da minha vida. O que está, de fato, dentro de mim. O que eu, empregar aqui a primeira pessoa do singular com carga ontológica. O que eu devo fazer? Quem sou eu? Essa é a pergunta mais incômoda que existe. Por isso, inclusive, condenaram Sócrates, porque ele passava pelas ruas de Atenas tentando despertar as pessoas do seu sono dogmático da massificação. Então, se você chega comigo e fala: quem é você? Eu falo: eu sou um professor. E o professor... E eu terceirizo. Eu sou um pai. E já tenho uma concepção de pai terceirizada, impessoal, massificada. E que eu não assumo uma experiência autêntica, real e intensa sobre a minha vida e a minha responsabilidade. E para o Pascal, isso depende de um tempo dedicado ao silêncio, à introspecção, à reflexão, à crítica, no bom sentido. Tudo que nós estamos fazendo aqui neste módulo de ética é buscar os critérios pelos quais criticar. Criticar é avaliar. Só que se você não tiver critérios de avaliação, você não pode criticar. Você não pode aquilatar o valor das coisas. E o que eu estou propondo é que nós cultivemos a nossa interioridade mediante o silêncio, mediante a meditação, a reflexão da vida no momento ocioso. Não adianta, se você está num ritmo frenético de trabalho, comida, sono, trabalho, comida, sono, depois diversão, de entretenimento, viagem de turismo, depois atividades sociais, e você não tem um segundo, um minuto para pensar na sua vida diariamente, para colocá-la em perspectiva, você não está desenvolvendo a sua virtude da prudência e a sua virtude da ponderação e do exame de consciência. Examinar quem de fato você é. Você está afogado e, repito, você pode estar muito bem funcional, você pode estar servindo muito bem, trabalhando até muito bem, sendo até um bom pai, um bom marido, um bom vizinho, um bom cidadão, mas com uma vida interior murcha, arrefecida, apequenada. Vou ler uma citação de um filósofo espanhol contemporâneo chamado Tomás Melendo, que diz sobre a cultura da diversão e o tédio que ela gera. Um grande e trágico jogo para entreter-se ilusoriamente dia após dia e não olhar para dentro. Um grandioso e complicado passatempo com um preço muito alto, a fuga de si mesmos. Fazendo da diversão ofício, o homem se desembaraça de seu destino, abdica da própria grandeza e se dilui nas situações e realidades exteriores. Vejam que imagem, a diluição da personalidade nas realidades exteriores. Essa é uma pessoa ocupada, entretida, ela tem passatempo, e ela vai flanando e patinando em várias atividades. Essa pessoa que não para, ela não tem tempo para si. Um dia ela explode, um dia ela sucumbe, um dia ela cai, um dia ela se pergunta: mas para que tudo isso? A boa literatura é repleta dessas tomadas de consciência, dessas crises existenciais que chegam em níveis diferentes mais cedo ou mais tarde.
Diferente do que em geral se pensa, a diversão não é o oposto do tédio, mas a causa dele. Só quem se diverte se entedia. A geração entediada que nós temos hoje em dia é uma geração saturada de diversão. É uma geração que de tanto se divertir, de tanto se entorpecer com ocupações de entretenimento e de diversão, se entedia. Esse é o paradoxo que os filósofos e sociólogos percebem. A nossa época é uma época de uma quantidade extraordinária de coisas para fazer e para ver, e as pessoas estão entediadas. As pessoas estão sem ter o que fazer. Porque não é algo natural o ritmo, não é algo natural e não é algo que vem de dentro para fora, mas é o atendimento de uma expectativa. Vem cá, férias, você vai viajar? Você vai fazer turismo? Você vai viajar nos termos em que todo mundo viaja. Exatamente para fazer as coisas que todo mundo faz nessas cidades que visitam, que são os pontos turísticos. A Cecília Meirelles, me ocorreu isso agora, eu tenho um ensaio sobre isso, tem um texto chamado Roma, Turistas e Viajantes. E ela compara os turistas com as suas máquinas a tiracolo, isso na década de 60. Hoje em dia, os celulares que tiram fotos, não é nem a tiracolo, nas mãos sempre, fotografando e atendendo todas as expectativas previstas para o turista. O turista em Roma tem que ir no Vaticano, na Fontana de Trevi, no Coliseu, no Fórum Romano, etc, 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 e fazer um checklist de atitudes esperadas aos turistas. E ela, que é uma poetisa, uma pessoa sensível, uma pessoa muito doce, muito delicada, se perdeu em Roma. Perdeu o mapa de Roma. Para tentar ter uma experiência que ninguém tinha, mas não uma experiência assim do ponto de vista romântico, única e irrepetível. Ela queria simplesmente ter naturalidade, ter uma temporalidade e escrever e pensar e refletir sobre a vida no seu ritmo e não no ritmo que se espera de um turista. Olha, você vai visitar os pontos turísticos A, B e C em tal e qual hora, cumprindo uma tabela. Essa ideia de cumprir tabela, como se a vida fosse cumprir tabela. Eu vivo para ganhar dinheiro, para descansar, para ter prazeres, pequenos prazeres de dia, pequenos prazeres à noite, sempre preocupado com a saúde, como dizia o Nietzsche, a quem eu já mencionei várias vezes ao longo desse curso de ética, porque ele é um protagonista, e me desencumbo da existência, me desencumbo do drama da existência, me desencumbo do problema, do mistério da existência, que se dá com o cultivo da interioridade. Se nós não cultivarmos o interior, mediante o silêncio, mediante a arte que nos faz pensar, e quando eu digo arte ou religião, eu não digo ocupações artísticas ou religiosas que podem ser reduzidas a mais um entretenimento. Preste bem atenção, a religião pode ser entretenimento, a arte pode ser entretenimento. Inclusive, a massificação pode se utilizar e se apropriar da linguagem religiosa, da linguagem artística para entretenimento. Ou seja, você pode fazer tudo isso pela televisão. Você pode assistir a uma missa num canal de televisão. Você pode assistir uma sinfonia num canal de televisão, num story, numa live, tanto quanto você faz todo o resto. Como se a arte e a religião não fossem substancialmente diferentes, por exemplo, do noticiário ou de um filme. Um filme de arte é diferente de um filme de entretenimento. A religião não tem como finalidade entreter as pessoas, divertir as pessoas, passar o tempo das pessoas. Não é um cirquinho. Não é uma diversão imediata e descartável. É uma imersão no sentido da vida, no sentido último da existência, que está sempre diante da morte. A grande arte tem essa dimensão religiosa. A grande arte suscita questões existenciais profundas, reais, e nos faz pensar. E, portanto, nós precisamos de um tempo para digerir e para fermentar a religião e a arte, a cultura em geral. Tempo esse que a nossa sociedade tende a considerar ocioso, inútil, vago, vão.
E com isso nós perdemos em boa parte a nossa humanidade, a nossa responsabilidade, a nossa autenticidade e lavamos as mãos. Simplesmente lavamos as mãos e delegamos a nossa responsabilidade à massa, à gente, à impessoalidade. Todo mundo faz, todo mundo quer e esse todo mundo é ninguém. Vitor, chamou a atenção que uma frase que você disse aí, no finalzinho já, né? No início você começa a falar sobre a massificação, né? Vai desenvolvendo essa ideia, e agora já próximo do final da aula você fala tanto quanto você faz todo o resto, né? Então você está ali dizendo que tudo mais ou menos vai ter a mesma importância, né? O sujeito está no feed de Instagram, está no Facebook, está na televisão, e sei lá, né, se o cara está assistindo um culto, ou está assistindo uma aula de filosofia, ou está assistindo uma live sobre estética, e depois ele vai ver sobre as receitas, né, de amanhã, vai ver as dicas de alguém que ele gosta ali sobre política, ou sobre moda, ou sobre comida, enfim, tudo isso parece que está mais ou menos no mesmo nível, né? E esse apontamento acho que é fundamental para a gente entender isso tudo, puxando a luz, né, pegando a luz ali de um filósofo que você já citou aí anteriormente em outra aula, do Ortega. Então você começa falando de Heidegger, então vamos dar a mão aqui com o Ortega, quando no livro dele, O Homem-Massa, né, que a gente poderia talvez discutir um pouco aqui agora, ele fala exatamente sobre esse fenômeno da massificação. Ele define ali o homem-massa como aquele sujeito que, percebendo a sua vulgaridade, ele exige que essa vulgaridade seja validada justamente por não reconhecer mais que existem instâncias superiores. E tem um capítulo ali no livro que eu acho que é fundamental para entender isso tudo, quando ele faz a pergunta: quem manda no mundo? Né? Quem manda no mundo, ele faz uma análise extensa sobre a política, né, sobre quem mandou no mundo nas diferentes épocas históricas, etc, etc, e faz uma distinção muito interessante ali sobre aquele mando autoritário. Então eu lembro que ele fala sobre, bem, Napoleão invadiu a Espanha, mas não mandou na Espanha um único dia. Tudo bem, ele era um espanhol, e a gente não vai discutir, né, Não mandou no sentido de que ele não tinha autoridade. O espanhol não reconhecia Napoleão como a autoridade capaz de mandar, né, no sentido espanhol, no povo espanhol, porque era um invasor, porque era um ditador, porque era, né, estava imperializando ali a Espanha, sem que a Espanha tivesse, né, se curvado, né, ou dado a vênia para que ele o fizesse. E aqui acho que entra toda a questão que linka com a nossa prática diária. A massificação ela aparece justamente nesse momento no qual não se reconhece mais autoridade. Então, olha, eu já não reconheço mais que alguém manda em mim. Mas eu, por assim dizer, sou o senhor né? Sou o senhor do mando, eu sou o senhor do mundo. E, evidentemente, isso pode parecer um paradoxo, mas não é. Isso leva os sujeitos à massificação, a uma banalização, a uma trivialidade, por fim, ao tédio, que pode desencadear no desespero, em toda sorte de disfunções cognitivas e afetivas e espirituais que a gente pode imaginar e desenvolver. A gente vai desenvolver isso eu vou desenvolver isso em algum momento, né? Então, a massificação como resultado desse esvaziamento, dessa coisa opaca, ou dessa perda da noção de quem manda. Não há nada mais confortável existencialmente, por assim dizer, que a gente reconhecer que existem autoridades, tanto sociais, quanto familiares, quanto espirituais, quanto intelectuais. Duas coisas aqui, né? Primeiro ponto, de fato há um apagamento dessas autoridades. Não está claro quem manda, né? Não está claro que exista de fato autoridades, né, visíveis no nosso tempo. Elas não estão assim, por assim dizer, em cada esquina. As autoridades estão todas borradas e, claro, existem motivos históricos para que isso aconteça. Isso por um lado. Por outro lado, como você bem fala do Pascal, Flávio, o problema é o seguinte, é que mesmo que houvessem autoridades, porque as autoridades existem, o sujeito não medita mais sobre isso. Cadê aquele tempo no quarto? Né? E quando a gente está falando de tempo no quarto, a gente está falando de tempo no quarto com o celular na mão ou com o Netflix ligado. A gente está falando do tempo de meditação. Que é isso que o Pascal fala, olha, é que todos os problemas do homem contemporâneo, né, jazem no fato dele não conseguir ficar sozinho consigo no quarto. E ele não está falando isso, não é do homem que está sozinho no quarto, distraído, mas sozinho meditando, refletindo, contemplando, né? Claro, então, por um lado sim, existe uma crise das autoridades. Né? O que é alguém com autoridade? Esse é o primeiro problema. O segundo é, o sujeito consegue reconhecer a autoridade? Ele consegue declarar que é salutar haver autoridade? É salutar
que haja uma hierarquia. E a gente podia fazer uma análise. Olha, isso não aparece do nada. Isso não acontece na nossa cabeça do nada. Mas existe, sim, um assédio ideológico ao longo, pelo menos, dos últimos séculos, querendo planificar. Né? Planificar. Olha, é que o governo agora não é de alguém superior, o governo é de todos. É um sujeito vulgar. Se for agrupado, esse grupo de sujeitos vulgares, ele, né, tem toda a capacidade de mandar numa nação, mandar no Estado, mandar no governo. Bem, existem ideologias políticas que propõem isso. E o impacto dessas coisas na alma do homem é justamente esse que a gente está discutindo, que você está discutindo aqui agora. Existe uma massificação, a massificação é a vulgaridade, porque a vulgaridade é a perda da capacidade de contemplar a hierarquia das coisas. E essa vulgaridade, ela leva, no fundo, à perda do referencial. E a perda do referencial leva ao medo, e o medo leva ao desespero. E o desespero leva a toda sorte de encolhimentos e tiranias. Excelente análise. Estou de pleno acordo. O mais tragicômico de tudo isso é que a demissão da autenticidade se dá no exato momento em que se nega a autoridade. Veja que o radical é o mesmo. Autoridade, capacidade de mando. A autenticidade é a capacidade de ser quem se é. Só que se eu não tenho o reconhecimento dos padrões, dos modelos e das hierarquias, eu não sou autêntico, eu vou ser massificado. Porque eu vou seguir a esse eu anônimo, coletivizado, a essa massa. A tua análise que alcança a ideia de um regime político democrático como algo que promove a massificação política é perfeito. Porque ninguém tem responsabilidade, é o povo. Mas quem é o povo? O povo é uma abstração. O povo é simplesmente uma abstração política. Todo o poder emana do povo que o exerce diretamente por meio de representantes do termo desta Constituição. Legal. Os representantes a gente consegue nominar. Os representantes se decalcam do povo. Mas será que o poder exerce do povo só porque ele os elege? Então esse problema, essa expressão povo, na nossa Constituição, esse é o artigo 2º, tem uma tensão com a dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º. Porque a pessoa humana ela é individual. Ela é única, irrepetível, incomparável. E ela está numa hierarquia do cosmos. Ela está num local do cosmos. E em tudo há hierarquia. Em tudo há graus de perfeição e de realização. Vejam como esses temas estão conectados entre si. Né? O Ortega está percebendo com grande perspicácia que esse homem-massa ele reconhece a autoridade dos especialistas. Os especialistas têm autoridade nas suas práticas, nas suas profissões. Então, se eu estou com dor de dente, eu vou no dentista. Isso eu não nego. Mas o que é a felicidade? Aqui não tem especialista. Aqui não tem autoridade sacerdotal, a autoridade sapiencial. Aqui a gente não aceita. Então, é esse dilema que nos massifica cada vez mais. A gente nega a autoridade e, ao invés de conquistar uma autenticidade, eu não acredito em ninguém. Eu me vulgarizo, eu me banalizo, eu me trivializo. Eu acho que essa análise do Ortega é espantosamente atual. Pascal, século XVII. Ortega, começo do século XX. Heidegger, começo do século XX. Nietzsche, final do século XIX. Esses autores passados não passaram e se tornaram ainda mais presentes e quanto mais o tempo passa, parece que eles vão se tornando mais presentes. A massificação que o Ortega viu no nível do jornal. O Ortega está falando, olha, todo mundo acorda e lê o mesmo jornal. Primeiro que não era todo mundo, hein? Para começar, não era todo mundo. Eram os homens que tinham alfabetização. As mulheres ainda não sabiam ler. No começo do século XX, estavam começando a se inserir na sociedade. Eram homens minimamente políticos engajados numa atividade. Esses homens leem o mesmo jornal. Esses homens leem, se tiver 2 jornais, é muito. Lá em Belém tem 2 jornais. Numa capital como o Rio tem quantos jornais? 4, 5, mas 3 concorrem. 3 têm a maior quantidade de audiência. A internet é uma grande revolução nesse sentido. Porque a internet massifica muito, mas ela também difunde, ela dispersa muito mais. E ela forma bolhas. Esse é outro ponto que se dá para pensar também. As massas hoje são as bolhas de... Porque agora tem o jornal para esse campo,
O jornal para esse outro campo, o entretenimento para esse campo, o entretenimento para aquele outro campo, a religião para esse campo. Então as bolhas se massificam internamente e perdem a comunicação. Então agora há um pluralismo de massas nas suas bolhas. Isso é uma distinção em relação ao fenômeno da massificação homogeneizante por completo do começo do século XX. Porque ali só tinha jornal. Depois vai ter rádio, um canal de rádio. Um canal de rádio. Depois televisão, um canal ou 2 canais. Agora a gente já tem infinitos jornais, embora haja ainda 2 ou 3 que acabam manipulando as agências internacionais de informação ou desinformação, acabam alimentando os polos de difusão, mas há, digamos, muito mais bolhas possíveis de massificarem. Então aqui há uma ressalva a ser feita. Não consigo deixar de pensar, quando você fala dos jornais, de uma análise que o discípulo do Ortega, o Julián Marías, faz sobre eles. Por um ângulo, parece que muito secundário, né? Assim, tá totalmente fora da função do jornal, que é o seguinte, ele fala, olha, é que em certo momento na Espanha, a venda dos jornais caiu vertiginosamente. E ele era um articulista, né? Ele ganhava dinheiro escrevendo para jornal, e ele se questionou, mas por que será que isso aconteceu? Ele encontra alguns fatores, e um deles é, pasmem, a entrada dos derivados de petróleo no consumo diário. Os sacos plásticos, o forro do chão. Então ele diz o seguinte, olha, é que muitas pessoas compravam jornal, tudo bem, elas até liam o jornal, mas talvez o uso que elas mais dessem aos jornais era embalar as frutas quando iam à feira para levar. Porque era assim que se fazia, né? Então, ó, eu quero, sei lá, pera, não sei o quê. Embrulhava no jornal e entregava para a pessoa levar para casa. Para limpar os excrementos, para o cachorrinho fazer, né, os excrementos ali em cima, etc. E quando os plásticos entram, o jornal perde sua função. Isso é muito sintomático. Isso é muito sintomático. Essa é a importância, no fundo, de algum modo, que a informação tem para o homem massa. Ele já não reconhece a autoridade daquilo. Aquilo já não tem tanta autoridade mesmo assim. Ele está se informando, ele está lendo. Mas é isso, ele pede a vulgaridade. É como o Ortega aponta, né? O homem massa, ele repara que ele é vulgar e ele dá autoridade para essa vulgaridade. E ele rechaça o grande, o Sim. nobre, o distinto. Ele tem ódio ao distinto. Ele quer massificar o distinto. O distinto, o que se alça, para além da vulgaridade, ele é hostilizado pelo homem massa. Ele é visto como uma ameaça à sua vulgaridade. No fundo, o distinto denuncia a vulgaridade do homem massa com a sua própria vida. Tanto quanto o santo incomoda o pecador. E muito. E o que se faz com o santo? Se extirpa. Crucifica-o. Se crucifica, exatamente. E a massa grita, uníssona, crucifica-o, crucifica-o. A massa vai seguir. Cristo é Barrabás, Barrabás. Um grita, Barrabás, outros todos gritam. Um joga a primeira pedra, todo mundo joga a pedra. Então, esse mecanismo, ele também é mimético. É intrínseco. Ninguém vai pensar, peraí, vamos refletir aqui um pouco. Barrabás... Não, é a agitação das massas. Depois, a política das massas vai ser algo extremamente... A psicologia das massas vai ser um livro importante nesse contexto. E depois é isso, né, isso está completamente conectado com o nosso dia a dia. Ou seja, você falou, da gente rechaçar o ócio, como você apontou na aula, vem essa massificação no fundo. Né? Quer dizer, o negócio todo mundo faz mais ou menos igual. Né? Que a gente está trabalhando, está fazendo as coisas, a prática diária é muito semelhante para todo mundo. Se não existe um passo atrás de valorização do ócio, não como descanso, bebedeira, deitar na rede, mas daquele ócio que é o ócio mesmo, quer dizer, é o ócio contemplativo, eu vou contemplar as dimensões superiores, eu vou contemplar a arte, eu vou contemplar as possibilidades humanas. Sem isso, o sujeito se massifica necessariamente. O que é interessante, eu mencionei isso na aula anterior, quando eu falei do positivismo e do iluminismo, é que a ciência se apresenta, ou se apresentou, como uma libertadora do trabalho maçante das pessoas. Então, agora, a ciência nos iria dar tempo livre. A gente teria um tempo de sobra para o amor, para a confraternização, para a contemplação. Porque agora a ciência faz muita coisa, a tecnologia, a ciência aplicada na tecnologia faz muito pela gente.
E por uma lógica que a gente pode atribuir ao capitalismo no sentido pejorativo do lucro pelo lucro, que quer se reinvestir constantemente numa roda de um círculo vicioso, por uma sociedade industrial que é cada vez mais o crescimento do trabalho. Isso é um paradoxo também difícil de equacionar. A gente trabalha mais. No momento histórico, a gente poderia trabalhar menos. E aí vem uma desvalorização do outro. Você trabalha pouco. Você trabalha menos. Você deveria trabalhar mais. E aí vem uma lógica do empreendedorismo também baseada numa massificação da produtividade. Eu tenho que produzir, eu tenho que acrescentar. Aí vem toda a patologia, que eu acho que se enfrenta muito, do vício no trabalho. Total. O workaholic. Trabalho. E um crescimento ininterrupto do trabalho como se tivesse que sempre melhorar e aperfeiçoar. Não, o Nietzsche dizia, quem não dispõe de 2/3 do seu dia é escravo. Total. E ele está falando isso numa época que as pessoas não trabalhavam como hoje. Não. Hoje ele fala, não, é todo mundo escravo 100%. Total, e é do mesmo jeito que se romantiza, a gente sabe, as consequências da romantização do comunismo como ideologia, igualmente do capitalismo como ideologia. Claro. O comunismo também era produtivista. Total. Só que era estatizado. Sim. O capitalismo é produtivista, mas individualizado. Para aumentar a minha conta, aumentar a minha produtividade, o meu senso de utilidade. Isso é muito importante. O senso de utilidade da pessoa depende do quanto ela produz de riqueza, que é convertida em cifra. Horas de trabalho e cifra. Isso reduz toda a existência humana. Quantas horas você é capaz de trabalhar e quanto você é capaz de ganhar? Claro que não. Mas as pessoas sofrem muito com isso. Sofrem por não conseguir atender às expectativas da sociedade. No fundo é isso que a gente estava falando esse tempo todo, né? Da massificação. A incapacidade de reconhecer que existem instâncias superiores do espírito. Para um lado ou para o outro.